Paz e Alcha, irmãos. Peço licença para entrar na intimidade da tua casa aí, para nós termos uma conversa. Espero que nesse momento você esteja fortalecido sob os cuidados do Eterno e sobre toda a palavra que Ele nos enviou a partir através de Alcha, seu filho. Bom, a conversa que eu quero ter com os irmãos hoje é sobre um assunto que me ocorreu semanas atrás aí, ou dias atrás, no final da noite, perto do amanhecer, eu em minha cama ouvi por 3 vezes a palavra agagitas, agagitas, agagitas. E eu fiquei pensando, porque eu nunca ouvi essa palavra. Eu não sei se os irmãos já ouviram. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Então logo que eu me despertei, levantei, eu fui para minha escrivaninha e escrevi no papel esse nome. E no momento oportuno, quando disponível para sentar em minha escrivaninha para pesquisar, eu fui pesquisar. Então eu quero conversar a respeito disso com os irmãos. Me dá licença, me permite trazer alguns textos das Escrituras. Tá bom? Vamos lá. Deuteronômio 25, verso 17 e 18. Diz assim: lembra-te do que Amaleque te fez no caminho quando saísse do Egito. Verso 18. Ele veio ao teu encontro no caminho quando estavas cansado, extenuado, e pela tua retaguarda, sem temer a Ial, atacou a todos os desfalecidos que iam atrás. Os amalequitas atacaram os israelitas muitas vezes. Eles eram representados como nômades e muito cruéis. Após deixar o Egito em sua caminhada, os israelitas foram atacados por eles. Com a presença dos amalequitas sob Israel, contribuiu para o fortalecimento do exército de Israel e aumentar a sua fé na libertação produzida por Ial. Então, queridos, eu quero ler outro texto aqui que nos traz aqui a narrativa desse momento. Êxodo 17, versículo 8 ao 16. Eu vou ler aqui na Jerusalém. Êxodo 17, verso 8 a 16, que diz assim, olha só, Êxodo 17, versículo 8 a 16. Ora, veio Amaleque e combateu contra Israel em Rafidim. Então Moisés disse a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu ficarei no cimo da colina, com a vara do Criador, Ial, na mão. Josué fez o que Moisés lhe dissera para combater Amaleque. E Moisés, Arão e Ur subiram ao topo da colina.
Enquanto Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia. Quando, porém, abaixava as mãos, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-no debaixo dele, e ele se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim as suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então Iau disse a Moisés: escreve isto para memorial no livro, e declara a Josué que hei de extinguir a memória de Amaleque de debaixo do céu. Depois Moisés construiu um altar e pôs-lhe este nome: Iau, bandeira, Iau Nissi, né? Porque ele disse: a bandeira de Iau em mão. Iau está em guerra contra Amaleque, de geração em geração. Então, quando o povo saindo do Egito, e aquela caravana com muitas pessoas, os amalequitas, sem provocação nenhuma, atacaram os retardatários, o que estava mais atrás na caminhada. E esse episódio contribuiu para o fortalecimento do exército de Israel, né? E também trouxe um aumento na fé de que eles tinham acesso ao socorro do Todo-Poderoso. Eu queria trazer aqui, irmãos, um exemplo desse agagita, né? Está lá em Esther, capítulo 3, versículo 1. Esther, capítulo 3, versículo 1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amadates, do país de Agag. Exaltou em dignidade, ele concedeu preeminência sobre todos os altos oficiais, seus colegas. Então tá aí, um exemplo de um agagita, né? Amã é o exemplo de um agagita descendente dos amalequitas. E o que essa pessoa, Amã, o que ele fez no tempo do governo de Assuero, onde Esther foi recebida como esposa, e tinha também Mordecai, o tio de Esther, que descobriu uma conspiração para matar o rei Assuero, e ele avisou o rei, e por conta disso o rei deu liberdade de ter acesso ao palácio, né? E todos sabiam que Mordecai era judeu. Então, aqui, né, nós estamos vendo que o rei Assuero engrandeceu a Amã, né? E no capítulo 3 de Esther, né, verso 7 ao 10, nós estamos no 1, vamos descer um pouquinho aqui, vou deixar aqui do 7 ao 10. Então, o rei Assuero condecorou ou colocou Amã como o terceiro no seu governo, com autoridade sobre todas as províncias. Então aqui, quando desse poder nas mãos de Amã,
Nós vamos ver aqui no relato de Esther 3, do 7 ao 10. Olha só. No 12º ano de Assuero, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, sob os olhos de Amã, lançou-se isto é, as sortes, por dia e por mês. A sorte caiu no 12º mês, que é de Adar. Amã disse ao rei Assuero: no meio dos povos, em todas as províncias do teu reino, está espalhado um povo à parte. Suas leis não se parecem com as de nenhuma outro, e as leis reais são para eles letra morta. Os interesses do rei não permitem deixá-lo tranquilo. Que se decrete, pois, a sua morte, se bem parecer ao rei, e versarei aos seus funcionários na conta do tesouro real 10.000 talentos de prata. Ao que disse o rei. O rei tirou então o seu anel da mão e deu a Amã, filho de Amadates, do país de Agag, perseguidor dos judeus. Ele disse: conserva o teu dinheiro, quanto a este povo é teu, faze dele o que quiseres. Então os irmãos conhecem a história, né? Desse momento. Até então, o rei Assuero não sabia da origem de Esther. E quando Amã, no posto de autoridade, junto ao rei Assuero e junto às províncias, inimigo de Israel, inimigo dos judeus, ele fez um decreto para eliminar os judeus, né? Então aí foi o momento que Mordecai, junto à sua sobrinha Esther, e foi o momento que Esther falou para o rei da sua origem, do seu povo, e intercedeu junto ao rei em favor dos judeus. Então eu quero ler aqui o livramento de Ial sobre o seu povo. Nós estamos em Esther ainda, agora capítulo 9, versículo 20 ao 25. Olha só. Deixa eu pegar aqui, do verso 20 ao 25. Esther 9, do 20 ao 25. Mardoqueu pôs por escrito todos esses acontecimentos. Depois você lê o livro de Esther inteirinho, querido. É interessante essa história. Depois enviou carta a todos os judeus que se encontravam nas províncias do rei Assuero, próximas ou longínquas, ordenando-lhes que celebrassem a cada ano o 14º e o 15º dia de Adar. Porque esses são os dias em que os judeus se desembaraçaram dos seus inimigos. E esse mês é aquele mês em que, para eles, a aflição deu lugar à alegria, e o luto às festividades. Ele os instava, pois, a que fizessem, ele insistia, né?
Ele insistia, pois, que fizessem desses dias dias de banquete e de alegria, de troca de presentes e de dádivas aos pobres. Os judeus adotaram essas práticas que começaram a observar a respeito das quais lhes escrevera Mardoqueu. Amã, filho de Amadates, o Agagita, o perseguidor de todos os judeus, tinha planejado a sua morte e lançara isto é, as sortes para a sua confusão e ruína. Mas quando ele esteve na presença do rei para lhe pedir que mandasse enforcar a Mardoqueu, o mau desígnio que concebera contra o judeu voltou-se contra ele e ele foi enforcado, bem como os seus filhos. Então aí está um exemplo dos agagitas. Agagitas são descendentes dos amalequitas, que sempre perseguiu Israel, sempre perseguiu os judeus sem ser provocado. E aí, quando eu vi a celebração da festa de Purim, eu vi que os judeus estavam fantasiados. E eu não tinha noção dessa realidade. Sabe por quê? Todo o escrito de Esther não tem menção nenhuma da ação do Eterno. E o Eterno foi com Esther, ou o Eterno foi com Mardoqueu. Não. Ele está aqui como que, para você entender a nossa conversa, como que oculto. Mas todo o registro desse momento nos mostra a atuação do Todo-Poderoso. Então, por isso que eles se disfarçam em fantasias. Eu achei interessante isso aí, querido. Mas aí está o Agagita, né? Mas nós vamos continuar ainda conversando, olha só. Amã, o Agagita, esse homem descendia diretamente de Agag, a quem Samuel cortou em pedaços em Gigal. Olha, vou ler de novo. Amã, o Agagita, esse homem descendia diretamente de Agag, a quem Samuel cortou em pedaços em Gigal. Isso está registrado em 1 Samuel 15, 32 e 33. Nós vamos ver lá. 1 Samuel 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, 32 e 33. Diz assim, ó. Depois Samuel disse: Trazei-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio em sua direção com um ar satisfeito e disse: Na verdade, a amargura da morte se afastou. Respondeu Samuel: Assim como a tua espada arrancou das mulheres os seus filhos, entre as mulheres a tua mãe perderá o seu filho. E Samuel executou Agag diante de Al em Gilgal. Está vendo? Amã, o Agagita, que planejou o extermínio do povo de Israel, conforme descrito no livro de Esther, depois vocês leiam todo lá, né? É tido como descendente de Agag, rei de Amalequita, o rei Amalequita. Há um inimigo, aqui que eu queria o ponto alto da minha conversa. Presta atenção, querido. Há um inimigo
que quer descontar em nós a derrota que lhe causou nosso Salvador Yahushua, o Mashiach, o nome dele é Satanás. O nome é Satanás, é o nome desse amalequita, ou agagita. Enquanto no caminho da terra da missão, em que nós estamos presentes, rumo à terra, rumo à Canaã celestial, a palavra do Criador Yahweh, a palavra do nosso Criador e Pai Yahweh, nos alerta. Vamos ver então. 1 Pedro, né? 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 ao 11. Então, o grande agagita, o nome dele é Satanás, enquanto no caminho da terra, da missão, rumo à Canaã celestial, a palavra do nosso Criador Pai Yahweh nos alerta para uma realidade. 1 Pedro, eu vou ler aqui, 1 Pedro 5, 1 Pedro 5, do 6 ao 11. Primeira Pedro 5, do 6 ao 11. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Yahweh, o Criador, para que ele os exalte em tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Estejam alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Criador de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Yahushua Mashiach, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, e lhes dará força, e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja poder para todo sempre. Assim é. Olha só, querido. O Eterno nos faz um alerta, nos faz um aviso, que os agagitas, que são o contrário à verdade, que nos revelou o Mashiach, que nos revelou toda a realidade da redenção, para um povo que foi chamado para essa realidade, e esses que foram chamados creram na realidade do madeiro. Os agagitas do nosso tempo estão aí, queridos. Então, olha, os agagitas são todos que se levantam contra a realidade que Yahushua trouxe da parte de Yahweh para o chamado segundo o seu propósito. O que significa agagita na Bíblia? Derivação incerta, mas que possivelmente quer dizer: eu superarei o topo. No hebraico, embora relativo a alguém pertencente a Agag, temos também superarei o topo como uma opção de tradução. Então, eu quero ler aqui sobre essa possível, incerta
tradução dessa palavra Agag, Agagitas em hebraico, eu quero ler com os irmãos Isaías 14, verso 12 a 14. Isaías 14, do 12 ao 14, que diz assim: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações! Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas do Criador. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Entendeu aí? O grande Agagita aí? Queridos, e tem muitos no nosso meio que podem ser definidos como os Agagitas. Entendeu? Os infiltrados, os caronistas. A grande verdade que estava escondida da igreja, que estava debaixo dos escombros, do ciúme, da inveja, de que há um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens, o homem Yahshua Mashiach. A grande verdade que estava escondida sobre o engano da doutrina da Trindade é a imersão na pessoa daquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Hoje, eu estive morto sim, mas hoje estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Apocalipse 1, versículo 18, o seu nome é Yahshua, o verdadeiro Cordeiro Pascal. Estava escondido da igreja, queridos. E aprova o Eterno no século 21 levantar a igreja Filadélfia, que foi tirado das denominações para restaurar todas essas verdades. A primeira coisa que ele fez foi restaurar o seu nome no meio daquele que crê nas Escrituras e foi chamado para viver o propósito dele antes da fundação do mundo. E esses estão dentro da realidade da Filadélfia. E ele restaurou todas as verdades da verdadeira comunhão que estava no coração dele, que levou ele a edificar, a conversar com seu filho para edificar a igreja, onde ele pudesse se manifestar com plena liberdade. E o nome desse filho, o verdadeiro Cordeiro Pascal, é Yahshua, o verdadeiro Mashiach. Então a igreja Filadélfia, no século 21, é a única igreja completamente aprovada pelo Todo-Poderoso. A igreja Filadélfia não se apelida com outros nomes. A igreja Filadélfia são simplesmente de Yahshua. A igreja Filadélfia é a imagem do Mashiach. Então, irmão, quando o Eterno olha para você, ele tem que ver o Mashiach. Ele tem que ver Yahshua, meu irmão. Essa é a realidade de todos que vão participar na grande congregação, onde o recepcionista será o nosso irmão mais velho, o nosso sumo sacerdote, o nosso mestre, o nosso redentor, Yahshua, o verdadeiro Mashiach. Esse nome é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. E hoje nós sabemos qual é o poder que opera em nós. O poder que vem do trono da graça, manifestado através do Espírito de Yahweh e através do Espírito do seu Filho. Essa é a conversa, querido, que eu queria ter com os irmãos. Que Yahweh, seu Filho, seja com o teu Espírito através dessa conversa. Tamo junto. Tchau, tchau.